Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Vamos iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas para a live sobre os 7 reis, os 7 montes e a prostituta de Apocalipse 17. A primeira pergunta que nós temos aqui: existe previsão bíblica para o decreto dominical? A Bíblia não dá uma data determinada para a aprovação da lei dominical. Porém, queridos, nós podemos entender a brevidade da aprovação da lei dominical pelos sinais que estão acontecendo. Por exemplo, a encíclica papal Laudato Si, quando foi escrita pelo Papa Francisco, ela é uma encíclica ecológica, já aprovada no Congresso americano, já apresentada também ali na ONU e na Convenção de Paris. Queridos, ali, nesta encíclica, o 6º capítulo fala sobre a guarda do domingo, exatamente no parágrafo 237. E esta convocação papal para o mês de outubro deste ano de 2020, para se fazer um pacto mundial com todos os políticos e religiosos e artistas, enfim, queridos, um pacto mundial em torno da encíclica ecológica. Portanto, embora a Bíblia não dê uma data específica para a aprovação do decreto dominical, nós sabemos que está muito breve o tempo em que será aprovado pelos sinais que estão acontecendo em nosso mundo. Outra pergunta: Pastor Samuel, então se essa reunião de outubro acontecer, o decreto for assinado, significa que as pessoas não terão mais tempo para sair das cidades para o campo? Não, queridos. O decreto dominical não será assinado na reunião de outubro. Nós entendemos que estes são passos introdutórios, passos iniciais que vão desencadear o decreto dominical. Porém, o decreto dominical, segundo a Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 13, o decreto dominical deve sair aprovado pelos Estados Unidos da América do Norte. Em Apocalipse capítulo 13, nós vemos aqui, a partir do verso 11, a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte. Este país, os Estados Unidos, é que farão todo o possível para exaltar o papado e colocar todos os países sob a tutela e o poderio papal. Por isso, o decreto de morte e também o sinal da besta aparecem exatamente aqui no capítulo 13 e nos versos 15 em diante, onde menciona: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta é os Estados Unidos da América do Norte. Portanto, o decreto de morte e, consequentemente, o decreto dominical, que vem primeiro, antes do decreto de morte, vem o decreto dominical, sairá deste país. E o verso 16: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Portanto, queridos, o decreto sairá deste país e rapidamente se espalhará por todos os outros países, se tornando um decreto mundial. A segunda parte desta mesma pergunta diz: como os mais pobres farão? Existe uma desunião tão grande dos membros da igreja? Os que têm condições financeiras, na sua grande maioria, pensam somente neles, e os pobres como farão? A igreja nem prega sobre isso e também não dá nenhuma ajuda. Estaremos somente pela misericórdia de Deus? Queridos, aqueles que tiverem mais condições, aqueles que já têm um lugar preparado no campo ou nas montanhas, eles deverão e terão que receber os nossos irmãos menos favorecidos, estendendo a mão. Após o decreto dominical ser aprovado mundialmente, todos estarão procurando refúgio nos campos e nas montanhas. E neste momento, os filhos sinceros de Deus, que têm suas propriedades e que têm condições de receber e abrigar os nossos irmãos, deverão fazê-lo. Entra aí a misericórdia de Deus. Portanto, queridos, nós vamos estender as mãos uns aos outros. Lembre-se que aquela piedade,
aquele amor, aquela caridade que existia na igreja primitiva do primeiro século, ela será reavivada, ressuscitada e será praticada na igreja remanescente nesse tempo do fim. Uma outra pergunta sobre o assunto de hoje, que é Apocalipse 17, tem muitas verdades tão claras nelas. Me responda sobre os diademas da besta e do dragão. Tanto o dragão como a besta possuem diademas. Os diademas na coroa representam o poder real, o poder para reinar sobre a terra. Temos mais uma pergunta. Pastor, eu não consigo entender como Francisco é o 7º Papa, sendo que ele reina ainda junto com Bento XVI e este é o 6º. Como o 6º? Em 1929, o Papa era Pio XI. Depois veio Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI é a 7ª cabeça. E o Papa Francisco entrou na 7ª cabeça. Quando Bento XVI renunciou, o Papa Francisco entrou na 7ª cabeça. Portanto, queridos, hoje nós temos 2 papas na 7ª cabeça. E a 7ª cabeça só deixará de existir se tanto Bento XVI como o Papa Francisco morrerem. No caso do Papa Francisco renunciar, é o que nós não desejamos, mas, porque isso vai prolongar mais o tempo, mas se o Papa Francisco renunciar, entrará um 3º Papa na 7ª cabeça. Queridos, a profecia é dinâmica, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós deveremos estar atentos, vigiando e orando, para entendermos como é que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mais uma pergunta. É verdade que o decreto dominical é o fechamento da porta da graça para os adventistas? De forma alguma. De forma alguma. Eu sei que alguns pregam que o fechamento da porta da graça ocorre 2 vezes. Primeiramente para os adventistas e depois para todos os demais irmãos. Isto não é verdade, queridos. A porta da graça vai se fechar uma só vez para todos os filhos de Deus e para os ímpios também. Jesus não lança 2 vezes o incensário sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 8, verso 5, menciona que Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra uma só vez. Portanto, a porta da graça se fecha uma só vez. Não existe base bíblica para dizer que a porta da graça se fecha 2 vezes. Aqui lemos em Apocalipse 8, verso 5. E o anjo, este anjo é Jesus Cristo, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Depois da última grande intercessão realizada por Jesus, no capítulo 8 de Apocalipse, versos 3 e 4, ele faz a grande e última intercessão. Então ocorre a última e grande conversão, os conversos da hora 1/10. Então Jesus Cristo enche o incensário de ouro com fogo do altar e lança sobre a terra e diz: está feito. Permaneça o ímpio na sua impiedade e permaneça o justo na sua justiça. Jesus Cristo proferirá este verso de Apocalipse 22, verso 11, exatamente quando ele fechar a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra. Outra pergunta. É possível que o decreto dominical saia nessa reunião, se referindo à reunião em Roma no mês de outubro? Se for, isso significa que logo haverá um tremor de terra? Não, queridos, não é possível que o decreto dominical seja assinado agora nesta reunião. Nós cremos sim que nesta reunião de outubro, lá no Vaticano, serão dados passos iniciais, passos preparatórios para o decreto dominical. Mas lembremos que o decreto dominical, ele é aprovado pela imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz que a imagem da besta, a besta que subiu da terra, é os Estados Unidos da América do Norte. Se o governo americano não concordar em assinar, juntamente com todos os outros líderes mundiais, se o governo americano não concordar em assinar este documento, este pacto mundial, que o Papa está propondo fazer em outubro deste ano de 2020, o decreto dominical será postergado. Tudo depende da aprovação do governo americano. Lembrem-se vocês que Obama assinou o pacto da Convenção
ecológica assinado lá em Paris. E quando Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, ele retirou os Estados Unidos deste pacto que Obama tinha assinado. Portanto, queridos, nós temos que, com oração e com temor, estarmos vigiando para vermos como as profecias vão se cumprir agora no tempo do fim. Mas o decreto dominical não será aprovado mundialmente ao mesmo tempo. Primeiramente terá que ser aprovado nos Estados Unidos para depois se espalhar pelo mundo todo. A segunda parte desta pergunta diz respeito ao grande tremor de terra. O grande tremor de terra que ocorrerá na abertura do sexto selo, Apocalipse 6, verso 12, verso 13 e 14. Este grande tremor de terra, seguido do escurecimento do sol, da lua em sangue e da queda das estrelas, estes acontecimentos, queridos, prepararão o mundo para o decreto dominical. São sinais majestosos usados por Deus, sacudindo o mundo e mostrando para o mundo que algo grandioso está por acontecer. O juízo dos vivos está para iniciar. O juízo dos vivos só vai iniciar após a aprovação do decreto dominical mundial. Por quê? Porque tanto os salvos, que serão selados pelo selo do Deus vivo, como os ímpios, que serão selados pelo sinal da besta, tanto uns como os outros serão selados somente após a aprovação do decreto dominical mundial. Porque este será o tempo do juízo dos vivos. A próxima pergunta: o decreto não pode sair antes que os 10 blocos estejam 100% formados. O senhor tem notícias que os que estavam incompletos ou sem acordo já entraram em acordo? Ainda não. O bloco número 7, o mais difícil de ser formado, ainda está em formação. Eu entendo, queridos, que o bloco número 7 é o mais difícil de ser formado, mas ele está se formando. Desde a guerra do Iraque até hoje, ele está em processo. E também o bloco número 8, que inclui mais de 40 países, incluindo toda a África Central, também está em processo. Mas lembrem-se, irmãos, que os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Assim como a situação mundial mudou rapidamente nos últimos 2 meses, assim também, queridos, estes blocos que ainda faltam ser formados, eles podem se formar rapidamente. Os últimos acontecimentos serão rápidos, mais rápidos do que vocês estão pensando. Mais uma pergunta. Pastor, sobre o verso 16, se referindo ao Apocalipse 17 e o verso 16, onde menciona os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Estes 10 chifres se referem aos mesmos reis, que no verso 12 e 13 deram domínio e autoridade ao Papa para que reinasse e dominasse o mundo todo. Porém, queridos, depois de 3 anos e meio de supremacia papal, o papado deverá ser derrubado. Esses 10 reis vão se levantar contra o papado e vão destituí-lo do poder, preparando o caminho para Satanás aparecer na terra, personificando Cristo, dizendo: eu sou o Cristo. Mais uma pergunta. A besta é Satanás e a meretriz é a igreja romana? Sim, a besta que carrega a prostituta é Satanás. E a prostituta que está sendo carregada é a igreja de Roma. Outra pergunta. Durante esses 3 anos e meio de supremacia papal, de perseguição, os anjos na terra ajudarão os cristãos fugitivos? Com certeza. Os anjos são espíritos ministradores enviados para ajudar os irmãos de Jesus, aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estarão à disposição dos filhos de Deus, dando-lhes de comer, dando-lhes de beber, abrigando-os, protegendo-os contra os ataques. Os anjos serão os nossos escudos de luz, de proteção. Outra pergunta. Tenho uma dívida de 13 anos para pagar. Devo renunciar? Não. Se você tem uma dívida de 13 ou de 15 ou de 30 anos e você está pagando mensalmente, você não deve se preocupar. Deveríamos nos preocupar se nós temos uma mensalidade de uma casa ou de um carro ou de qualquer outro objeto e essa mensalidade já está atrasada 2, 3, 4 meses. Isto sim é de se preocupar.
Mas, queridos, se nós estamos pagando mensalmente, cumprindo com o nosso compromisso financeiro, isto é tudo que Deus pede de nós. Se quando o decreto dominical sair e nós abandonarmos nossas casas e fugirmos para o campo, queridos, nós não teremos nenhum outro mais compromisso, seja com bancos ou seja com qualquer financeira, nós não vamos ter mais nenhum compromisso. Nesse tempo de perseguição, as dívidas deixarão de existir. Porém, não tome isso como desculpa para deixar de pagar hoje a mensalidade da sua casa ou a mensalidade do seu carro. Nós, como cristãos, deveremos ser honestos. Tanto quanto possível, honestidade. Porém, quando Deus exigir que fujamos, então devemos fugir. E então a situação será totalmente diferente. Estaremos sendo sustentados por Deus. Mais uma pergunta. No final desses 42 meses de supremacia papal, a porta da graça vai se fechar? Não, queridos. A porta da graça não se fecha no final dos 42 meses. Quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, inicia a supremacia papal de 42 meses. Porém, queridos, ela vai terminar com a queda papal. A queda papal no final dos 42 meses ocorre depois do fechamento da porta da graça. Por isso, devemos entender que a porta da graça vai se fechar durante esse período de 42 meses. Pode ser 1 ano e meio depois da aprovação do decreto dominical, 1 ano e 7 meses após o decreto dominical ser aprovado. Nós vamos ter um período de graça entre a aprovação do decreto dominical mundial e o fechamento da porta da graça. Nós vamos ter um período de graça para dar o alto clamor e para a conversão da grande multidão. Esse período de graça pode ser de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, não muito mais tempo do que isso. Mas os 42 meses só terminam após o fechamento da porta da graça, no período em que estiverem se cumprindo o toque das trombetas. As trombetas estarão sendo tocadas quando a porta da graça se fechar. Aí começa a primeira trombeta, a segunda trombeta. Os 42 meses vão terminar durante o toque das trombetas. A segunda parte desta pergunta é: por isso que quando Satanás personificar a Cristo, ele não vai mais poder enganar os eleitos, pois já estão selados? Sim, queridos, depois que a porta da graça se fechar, o povo de Deus já está selado, não haverá mais mártir, ninguém mais vai morrer do povo de Deus, e Satanás não enganará o povo de Deus, porque ele aparecerá na terra dizendo: eu sou o Cristo. Mas todos os que foram selados pelo selo do Deus vivo serão protegidos e não serão enganados por Satanás. Porém, queridos, devemos entender que esta aparição de Satanás personificando Cristo será após o final dos 42 meses de supremacia papal. Durante a supremacia papal, nós seremos perseguidos e teremos mártires até o momento em que a porta da graça se fechar. Depois que a porta da graça se fechar, os 42 meses ainda continuam, mas não teremos mais mártires depois que a porta da graça se fechar. Mais uma pergunta sobre a questão de morar no campo. Seria melhor morar em uma comunidade adventista? Ou será que teremos que fugir individualmente? Não individualmente, queridos. Nós deveremos fazer planos de sairmos com 3, 4, 5 famílias, não menos do que 10 pessoas e não mais do que 25 pessoas. Esta é uma recomendação, não muita gente e não também você sozinho com a sua família, mas nós deveremos nos proteger e nos ajudar. Aqueles que forem morar no campo, eles precisam de braços para trabalharem. Portanto, deveremos ter mais homens para trabalharem no pesado, na roça. Queridos, portanto, a recomendação, isto é flexível, mas a recomendação é que não sejam menos de 10 pessoas e não mais do que 25 pessoas. A próxima pergunta: até quando ainda poderemos levar o Evangelho? Quando o decreto sair? Queridos, depois que o decreto for aprovado, nós vamos pregar mais do que nunca. Porque exatamente após o decreto dominical ser aprovado mundialmente, é que haverá o alto clamor e entrará em cena
o grupo dos 144 mil pregando com poder e veemência as 3 mensagens angélicas e dando alto clamor, sai dela, povo meu, e então haverá uma conversão muito grande. Portanto, queridos, a maior de todas as conversões ocorre após a saída do decreto dominical, durante o alto clamor. Porém, este período de graça entre a saída do decreto dominical e o fechamento da porta da graça não é um período muito longo, queridos. Ninguém sabe exatamente quanto é, mas por volta de 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses. Lembremos sempre que estes últimos acontecimentos serão rápidos. Deus pretende que seja rápido para poupar o seu povo, abreviar o tempo, abreviar o sofrimento dos seus filhos. Mais uma pergunta. Pastor, dá para saber sobre o que o Papa irá falar em outubro, na reunião lá em Roma? Nós podemos ter uma ideia do que será. Será sobre a encíclica papal? É sobre a ecologia? O que existe de mais importante para o papado hoje é a encíclica papal Laudato Si, escrita por Francisco. E este será o assunto discutido também na reunião de outubro lá em Roma. O Papa não desistirá até que esta encíclica seja aprovada mundialmente e o decreto dominical também seja aprovado, porque faz parte da encíclica a santificação do domingo. Mais uma pergunta. Esse Papa Francisco é o último segundo a profecia? Queridos, segundo a profecia, a 7ª cabeça é a última cabeça. E a 7ª cabeça começou com o Papa Bento XVI. Ele renunciou, entrou Francisco na 7ª cabeça. Se ele não renunciar, ele será o último. Mas, queridos, se ele renunciar, pode entrar mais um Papa ainda na 7ª cabeça. Deveremos aguardar em oração, sem ficarmos criticando uns aos outros. Se você não entende assim, se você acha que vamos ter mais 5, 6, 7 ou 10 papas, queridos, não cabe aqui nós criticarmos ninguém. Mas nós estamos naquela classe de servos de Jesus que dizem, cedo virá o meu Senhor. Porque nós vivemos com esta emergência da volta de Jesus na nossa mente. Nós vivemos espiritualmente como se Jesus Cristo fosse voltar muito em breve. E isto é saudável para a vida espiritual. Mais uma pergunta sobre Apocalipse capítulo 17 e o verso 5. Aqui fala, na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A pergunta é, estas meretrizes, estas filhas de Babilônia, se referem a que igrejas? Todas as igrejas que adotam os mandamentos papais. O mandamento papal manda guardar o domingo. A guarda do domingo, como dia sagrado, não tem nenhum apoio na palavra de Deus, na Bíblia. Mas é de origem babilônica, é de origem do Vaticano. Portanto, todas as igrejas protestantes, evangélicas, que insistirem em continuarem a guardar o domingo, estarão obedecendo mandamentos daquela que se chama Igreja Mãe. Mas a Igreja Mãe é a mãe das prostituições, é aquela que deu a beber o seu vinho, o vinho da sua prostituição, a todas as demais igrejas. Queridos, o nosso apelo é que você não beba do vinho de Babilônia e que você não guarde os mandamentos do Vaticano. Você pode guardar, sim, os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, e o Espírito Santo nos dá poder para a obediência. Mais uma pergunta. A mulher de Apocalipse 12 não simboliza os filhinhos de Deus perseguidos na Idade Média por Roma? Queridos, a mulher de Apocalipse 12 tem representação dupla. Primeiramente, representa a igreja judaica, porque esta mulher deu à luz a um filho. Jesus nasceu judeu. A salvação vem dos judeus. Jesus Cristo nasceu da igreja judaica, representada pelas 12 tribos. Mas, queridos, depois que Jesus Cristo nasceu, ele fundou a igreja cristã do Novo Testamento, com base em 12 apóstolos. Portanto, a mulher de Apocalipse 12 representa primeiramente a igreja judaica e depois a igreja do Novo Testamento. Quando Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, a igreja do Novo Testamento permaneceu na terra, sendo perseguida pelo dragão por 1260 anos. A segunda parte desta pergunta
E como ela estava com dor de parto, se Jesus já tinha nascido? Queridos, ela estava com dor de partos porque Jesus ainda não tinha nascido. Esta é uma profecia que se cumpriu com o nascimento de Jesus. Embora o Apocalipse tenha sido escrito entre os anos 90 e 100, no final do primeiro século, depois que Jesus Cristo subiu para o céu, mas aqui está falando de uma mulher que era a igreja judaica, de onde nasceu Jesus Cristo, e esta mulher estava com dores de parto para dar à luz ao Filho de Deus. A profecia está mostrando que isto se cumpriu no nascimento de Jesus na terra, e quando Jesus subiu para o céu, o ataque e o ódio de Satanás se voltaram contra a igreja de Jesus, igreja cristã, que permaneceu na terra, sendo perseguida então por 1260 anos. Aqui temos mais uma pergunta. Apocalipse 17, 11. Aqui fala da besta que era e já não é, também ele é o oitavo, e procede dos 7, e caminha para a perdição. Não está de acordo com o que estamos vendo, ou seja, o Papa Francisco com o oitavo rei de Roma, que é o oitavo rei, mas procede da 7ª cabeça? Queridos, primeiramente a profecia não usa a expressão oitavo rei. Entendamos que não existe oitavo rei, entendamos que não existe oitava cabeça. O que existe é o oitavo poder que pertence aos 7. Como é que este oitavo poder pertence aos 7? O Papa Francisco é um oitavo poder, não um oitavo rei. É um oitavo poder que pertence aos 7 porque ele pertence à 7ª cabeça. Ele entrou na 7ª cabeça, por isso ele pertence aos 7. Mas também no oitavo poder entra Satanás. Satanás também faz parte do oitavo poder que personificará Cristo, andará na terra e será adorado por todos depois que o papado cair. Portanto, queridos, a 7ª cabeça ela é dupla, porque hoje tem 2 papas, como também o oitavo poder ele é duplo, porque começou com o Papa Francisco, o oitavo poder, que faz parte da 7ª cabeça, mas o oitavo poder ainda vai ser completado quando Satanás personificar Cristo e andar na terra e for adorado pelos habitantes da terra que não têm o sinal de Deus. Portanto, queridos, tanto a 7ª cabeça é dupla, como também o oitavo poder é duplo. Repetindo, a 7ª cabeça é dupla porque tem Papa Bento XVI e Papa Francisco. O oitavo poder é duplo porque começou com o Papa Francisco, que entrou na 7ª cabeça, e vai ter continuidade com a personificação que Satanás fará de Cristo quando ele estiver na terra e for adorado por todos os que não receberam o sinal de Deus. Mais uma pergunta. Pastor, é provável que após essa pandemia mundial possa ser assinado o decreto dominical ou pode significar apenas gotas do que há de vir? Eu acredito, queridos, que é bem provável. É grande a possibilidade de que o decreto dominical seja aprovado no final desta pandemia. Toda esta pandemia mundial, ela foi criada intencionalmente. Isso não surgiu por acaso, queridos. Não, isso não é produto da natureza, isso é produto de um laboratório. Por isso, queridos, existe um planejamento mundial para criar esse caos, para quebrar a economia mundialmente, para que o mundo fique num caos econômico e assim, queridos, a nova ordem mundial poderá ser recebida de braços abertos. Este novo normal. Você já ouviu muitas vezes essa expressão, o novo normal. O novo normal chama-se nova ordem mundial. Mais uma pergunta. Apocalipse 12, 1. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Qual o significado da lua debaixo dos pés? Apocalipse 12, verso 1. Fala de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Este sol com a qual a mulher está vestida representa Jesus, o sol da justiça. E a lua debaixo dos seus pés é o fundamento sobre o qual a igreja cristã foi construída. A igreja cristã foi construída em cima de uma base, de uma plataforma, que é o Antigo Testamento, representado pela lua. Assim como a lua reflete a luz do sol, também o brilho que existe no Antigo Testamento é um brilho justificável, genuíno, que vem do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Mais uma pergunta.
Apocalipse 17 está associado com Apocalipse 13. Sim, estão associados, mas não em todos os detalhes. Em Apocalipse 17, verso 14, os santos vencem juntamente com Jesus. E em Apocalipse 13, verso 7, os santos foram vencidos pela mesma besta. É uma questão de tempo. Queridos, em Apocalipse 13, está falando que antes do fechamento da porta da graça, durante esse período dos 42 meses, exatamente aqui em Apocalipse 13, verso 5, fala dos 42 meses. E no verso 6 e no verso 7, está falando que durante esse período de supremacia papal, nós ainda vamos ter mártires. Porém, depois que a porta da graça se fechar, não vamos ter mais mártires. Aqui em Apocalipse capítulo 17 e o verso 14, Apocalipse 17, verso 14, quando menciona que os santos e eleitos vencerão com Jesus, está se referindo à vitória final dos santos do Altíssimo. Não está se referindo aos mártires que morreram antes do fechamento da porta da graça. Mais uma pergunta. Pastor, quando o Senhor disse que na sexta cabeça de Apocalipse 17, que esta profecia começou a ser entendida, que ela é uma verdade presente, que começou a ser entendida na sexta cabeça, quando era João Paulo II, o Papa. Muitos começaram a entender a profecia e que a sétima duraria pouco tempo. Minha pergunta é, existem mais teólogos que acreditam nesta teoria, espalhados pelos continentes? Existem muitos outros teólogos e médicos. E queridos, mesmo que não existisse mais ninguém, a Bíblia fala por si mesma. A Bíblia fala por si mesma. Você e eu não podemos depender de uma outra pessoa concordar ou discordar de você e de mim. Não, se ele concordar comigo, eu aceito. Se ele discordar, eu não aceito. Não é o que os outros pensam da Bíblia. Deus se revelou através da Bíblia e a Bíblia, ela se explica por si mesma. Aqui diz que as 7 cabeças são 7 montes. E a mulher está sentada sobre 7 montes. A igreja de Roma está com sua sede na cidade dos 7 montes, que é Roma. E fala também que essas 7 cabeças são 7 reis. São 7 reis de Roma. E os reis de Roma só passaram a existir, os reis papais, de 1929 para frente. Então fica fácil, queridos, nós contarmos. Quando é que o Papa se tornou rei? 1929. E de 1929 para cá, quantas cabeças papais tivemos? 7. 7. Estamos na 7ª. Estamos no finalzinho da 7ª. Louvado seja Deus. Queridos, se as pessoas aceitarem, louvado seja Deus. Se as pessoas ouvem e estudam esta profecia e não aceitam desta forma, paciência. Nós não vamos mudar, porque nós não podemos mudar a Bíblia. A profecia bíblica não depende de aceitarem ou não como verdade. Ela continua falando. São 7 montes, são 7 reis. Mais uma pergunta. Os 7 montes e os 7 reis são alusões aos ciclos de 7 satânicos ou uma mera coincidência? Não é mera coincidência. Deus trabalha em ciclos de 7. Jesus Cristo, ele é o vitorioso. O Apocalipse foi escrito depois da vitória maravilhosa de Jesus Cristo sobre Satanás. Somente depois que Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente, morrendo na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitando e deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia. Depois que Jesus Cristo subiu para o céu, 60 anos depois, Deus deu a visão do Apocalipse para João na ilha de Patmos. Portanto, queridos, Jesus Cristo, como vitorioso, escreveu o Apocalipse em ciclos de 7 e mencionou de 7 cabeças papais, e que a 7ª cabeça papal seria a última de todas. Portanto, queridos, este não é um ciclo de 7 satânico. Este é um ciclo de 7 escrito por Jesus Cristo, mostrando que não vamos ter mais do que 7 cabeças papais depois de 1929. Este ciclo de 7 cabeças papais não foi escrito por Satanás. Foi escrito por Jesus Cristo. Ele é o autor do Apocalipse. Satanás não determina nada, ele é o poder vencido. Ele só cumpre aquilo que foi escrito. Ele não tem outra opção senão cumprir o que foi escrito. E essa profecia foi dada não para marcar o dia e a hora da volta de Jesus, porque ela não marca o dia e a hora da volta de Jesus,
mas para mostrar quão breve nós estamos da volta de Jesus. Sim, queridos, cedo virá o nosso Senhor. Próxima pergunta. Se formos salvos, vamos nos lembrar dos entes queridos e amigos que não foram? Sim, nós vamos lembrar. Nós não vamos sofrer de amnésia durante os 1000 anos. Nós vamos nos assentar em tronos e participarmos do julgamento dos ímpios, de todos os que não estão no céu. Nós vamos julgá-los. É isso que está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 4, que vamos nos assentar em tronos e julgar os ímpios, e julgar os demônios, os anjos maus, que também se perderam. E nós vamos saber por que aqueles que nós tínhamos certeza de que estariam salvos não estão no céu. A vida de cada um será analisada e a sentença será dada, a sentença a ser cumprida no final dos 1000 anos. Portanto, nós vamos conhecer como também somos conhecidos e vamos lembrar daqueles que não estão lá durante os 1000 anos. Por isso, nós vamos ainda chorar. Por isso que no final dos 1000 anos, Jesus Cristo disse que os nossos olhos serão enxugados das lágrimas no final dos 1000 anos. Porque quando os ímpios forem mortos, nós teremos ali familiares, parentes e amigos que poderão estar morrendo num lago de fogo e enxofre, e nós estaremos chorando pela morte deles. Por isso que este texto de Apocalipse 21, verso 4, que Jesus enxuga as tuas lágrimas e as minhas lágrimas, aparece somente depois dos 1000 anos. Então, queridos, Deus fará com que esqueçamos o passado. E então vai se cumprir aquele texto de Isaías 65, verso 17. Eis que eu crio um novo céu e uma nova terra, e não teremos mais lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Mais uma pergunta. O papado perde o poder depois dos 42 meses? Sim. Assim como na Idade Média ele teve uma supremacia papal de 1260 anos, e ele perdeu a supremacia papal no dia 10 de fevereiro de 1798, quando se completaram os 1260 anos. Assim também, ele vai ter uma supremacia papal agora no tempo do fim, de um tempo abreviado, de 1260 anos para 1260 dias, 42 meses. É um tempo que foi abreviado. E, queridos, no final dos 42 meses, ele será derrubado. Por quê? Para dar lugar a Satanás, que personificará Cristo e andará na terra sendo adorado por todos. Mais uma pergunta. Outros pastores falam que a palavra do anjo interpretando a visão sobre as 7 cabeças, a palavra existe, se referindo ao sexto, eles disseram pelo fato de o anjo ter citado no verbo presente, existe, aí eles dizem que o 6º reino ou rei seria da época de João. Qual seria o argumento que poderíamos entender sobre isso? Queridos, quando você vai estudar a profecia, você não pode ficar preso ao tempo do verbo. Por quê? Por exemplo, quando João recebeu a visão lá na ilha de Patmos, do Apocalipse, quando ele escreveu o Apocalipse 18, verso 2, aqui diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Queridos, quando João recebeu esta visão e disse: caiu, caiu Babilônia, a Babilônia papal ainda não existia. Ela estava no futuro, mas o verbo está no passado. Caiu, caiu Babilônia. Também, queridos, aqui em Apocalipse capítulo 14, em Apocalipse 14, versos 6 e 7, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora do seu juízo. Isso está no passado, mas isto só aconteceu em 1844. Queridos, aqui em Apocalipse 17, quando João em visão viu uma prostituta montada numa besta, sendo carregada pela besta, esta prostituta se refere à igreja de Roma. Porém, quando Deus mostrou para João esta prostituta sendo carregada pela besta, a prostituta ainda não existia. O que existia ainda no 1º século, quando a visão foi dada para João, era a igreja pura de Apocalipse 12, obediente aos mandamentos de Deus. Então, queridos, o verbo não deve ser considerado porque
A Bíblia fala de eventos futuros usando o verbo no passado. Por isso, nós entendemos que existem verdades presentes. O que é uma verdade presente? É uma verdade que só será entendida e pregada no tempo certo. Nos dias de Noé, a verdade presente era do dilúvio. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a verdade presente era a destruição de Sodoma. Na primeira vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Cristo era uma verdade presente. Hoje, a primeira vinda de Cristo não é mais uma verdade presente. Queridos, a verdade presente em Apocalipse 17 são as 7 cabeças papais. Nós só entendemos isto aqui quando chegou o momento exato de um existe, exatamente no tempo da 6ª cabeça papal. A 6ª cabeça papal foi João Paulo II. O reinado de João Paulo II durou 26 anos. No período de João Paulo II, a profecia começou a ser entendida. Exatamente no momento em que ela dizia, um existe, 5 já caíram, e o 7º, quando vier, durará um pouco de tempo. Esta profecia é uma verdade presente, que não podia ser entendida antes. Por exemplo, no tempo de Lutero, que viveu em 1517, não se podia dizer chegou a hora do juízo. Não tinha chegado a hora do juízo. O verbo está no passado, mas a chegada do juízo só aconteceu em 1844. Queridos, então, a profecia usa o tempo do verbo no passado, mas para falar de acontecimentos futuros. Mais uma pergunta. A posição atual da igreja afirma que interpreta a palavra montes no original como simbólica, porque no original a palavra aparece da mesma forma que aparece nos contextos dos simbolismos em Daniel. E por isso não pode ser interpretada como literal. Em Daniel, em lugar nenhum em Daniel, se interpreta montes como reinos. Lá em Daniel, os animais são interpretados como reinos. Os 4 animais de Daniel 7, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, são 4 animais e o anjo diz são 4 reinos. Queridos, mas lá não fala que montes simbolizam reinos. Aqui, em Apocalipse, capítulo 17, não é a interpretação nossa, é a interpretação do anjo. As pessoas estão blasfemando contra Deus, dizendo que monte não é monte. Quem é você? Quem é a pessoa que tem autoridade para distorcer ou para torcer a interpretação dada pelo próprio anjo para João? O anjo disse, João, 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. A mulher é a igreja de Roma, está sentada na cidade dos 7 montes. Qual é a dificuldade de entender isso? 7 montes são literais. Simbólicas são as cabeças. As cabeças são simbólicas. O monte é literal. Mas as pessoas, de uma forma ousada, eu diria atrevida, eles querem interpretar a interpretação. Irmãos, como é que vocês, como é que eu, como é que nós vamos querer interpretar a interpretação? A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 7 que os 4 animais são 4 reinos. Agora, imagine se você não aceita que os 4 animais de Daniel 7 são 4 reinos. E você agora quer interpretar o que significam reinos. O que são esses reinos? Reino é reino. Reino é literal. O que era simbólico em Daniel 7 eram 4 animais. Os 4 reinos são literais. Agora, queridos, aqui o anjo está dizendo, são 7 cabeças simbólicas. E elas são 7 montes. O monte é literal. E são também reis, 7 reis. Os 7 reis são literais. Reis de onde? Do Brasil? Dos Estados Unidos? Ou da China? Não, queridos. O contexto inteiro de Apocalipse 17 está falando de Roma. Então tem que ser rei de Roma. E em Roma existe rei. De 1929 para cá, o Papa é reconhecidamente, mundialmente, como rei. Aqui temos mais uma pergunta. Pastor, os 10 chifres da meretriz e os 10 diademas, o que significa? Os 10 chifres são 10 reinos e 10 reis. Por que diademas? Diademas é o sinal de que estes reis reinarão juntamente com a besta. Por isso, queridos, este simbolismo está exato. 10 chifres, que são 10 reis,
que ainda não receberam o reino, mas eles reinarão com a besta por um período de tempo. Em Apocalipse 17, verso 12, fala que os 10 chifres que viste são 10 reis. Por que diademas? Porque eles têm poder real para reinar, por isso os diademas. E por que 10? Porque são 10 reis, porque são 10 reinos. A próxima pergunta: a mulher de Apocalipse 12 é a mesma de Apocalipse 17? Queridos, eu creio que sim. Por quê? Porque a igreja que nasceu pura, fundada por Jesus Cristo, e que se espalhou pelo mundo, no 4º século, ela se prostituiu com o paganismo. Foi a igreja cristã que nasceu pura, fundada por Jesus, que no 4º século se prostituiu com o paganismo. O casamento do cristianismo com o paganismo ocorreu no 4º século, no tempo da igreja de Pérgamo, no período de Constantino. Por isso, queridos, uma mulher não nasce prostituta. Uma mulher nasce mulher. Ela se torna prostituta por opção, por escolha pessoal. Por isso a igreja cristã escolheu a prostituição, quando ela aceitou as honras do paganismo, e aceitou a idolatria do paganismo, e aceitou a guarda do domingo, dia do sol do paganismo, e as festas pagãs. Eles beberam do vinho de Babilônia e se prostituiu com os grandes da terra, com os reis da terra. Mas esta mulher prostituta não nasceu prostituta. Ela nasceu como uma mulher pura, uma igreja verdadeira. Mas o importante, queridos, é que Deus tem um remanescente fiel dentro da igreja de Roma. São muitos filhos e filhas de Deus dentro da igreja de Roma e que vão ouvir o alto clamor: sai dela, povo meu, e vão se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Próxima pergunta, de Apocalipse 17. Tanto a besta que está carregando, como aquela besta que está sendo carregada, porque a prostituta é uma besta, a besta que subiu do mar é a prostituta que está sendo carregada pelo dragão. Tanto a besta que carrega, quanto a besta que está sendo carregada, ambas têm 10 chifres. Qual é o significado? Queridos, os 10 chifres do dragão, lá de Apocalipse 12, verso 3, o dragão tem 10 chifres. E o dragão que está carregando a prostituta tem 10 chifres. Os 10 chifres são os 10 reinos. Agora, no tempo do fim, o mundo todo estará dividido não em 200 países, mas serão 10 supernações. Os blocos econômicos que estão sendo formados, 10 reinos. Este é o simbolismo dos 10 chifres do dragão. E os 10 chifres da besta que subiu do mar, o que representam? Os 10 reis, que vão governar sobre os 10 reinos. Outra pergunta: os 5 reis que já caíram são os papas que morreram? Por que na escritura diz que 5 caíram? Um existe e o outro ainda virá. Quando a profecia começou a ser entendida, foi na 6ª cabeça papal, no tempo de João Paulo II. Por isso, foi fácil entender porque 5 já tinham caído. 5 papas já tinham morrido. Começando em 1929, já tinham morrido 5 papas. E o 6º existia e reinou por 26 anos. E o próximo ainda não era vindo, que é o 7º. Mas quando o 7º viesse, duraria um pouco de tempo. E quando veio Bento XVI, que começou a 7ª cabeça com Bento XVI, durou um pouco de tempo e renunciou. E aí entrou o Papa Francisco na 7ª cabeça. E nós estamos vivendo exatamente neste período da 7ª cabeça, já com o Papa Francisco. Queridos, em breve Jesus Cristo voltará, porque não existe uma 8ª cabeça. A 7ª cabeça, de 1929 para cá, ela é a última. Mais uma pergunta. Apocalipse 17, verso 11, diz: é a besta que era e já não é? Está se referindo ao papado? Não, queridos. Em Apocalipse 17, verso 11, vamos ler: e a besta que era e já não é ela também o 8º? Não é o 8º rei, não é a 8ª cabeça, é o 8º poder, é também o 8º, e é dos 7. Reinou através dos 7. Quem reinou através das 7 cabeças papais?
Quem é que deu o trono, o poderio e a autoridade para as 7 cabeças papais dominarem o mundo? Satanás. Satanás é quem dá o poder, é quem reina através das cabeças papais. Esta besta que era e já não é, e é também o 8º, e é dos 7, pertence aos 7, e vai à perdição. Esta expressão, e irá à perdição, nos impede de entendermos que está falando da besta papal. A besta aqui é a besta Satanás, que está carregando a prostituta. Essa expressão irá à perdição está lá no capítulo 17, verso 8. Veja o capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Está falando de Satanás. Satanás é a besta que vem e vai reinar na terra, personificando Cristo aqui na terra, depois que o papado for derrubado. Quando a 7ª cabeça acabar, quando o Papa Bento XVI e o Papa Francisco morrerem, acaba a 7ª cabeça. A menos que o Papa Francisco renuncie, dando oportunidade para que entre um outro Papa na 7ª cabeça. Mas se ele não renunciar e morrer, e o Bento XVI também morrer, a 7ª cabeça acaba. E então, Jesus Cristo vai voltar? Não, queridos, aqui menciona que quando a 7ª cabeça acabar, vem o 8º poder que reinou através das 7 cabeças papais, que é Satanás. Por isso diz, e irá à perdição. Está falando da personificação que Satanás fará de Cristo andando na terra e sendo adorado por todos aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Eles estarão adorando o falso Cristo andando na terra. Este é o 8º poder que aparece aqui em Apocalipse 17, verso 11, cumprindo a profecia de Jesus Cristo, quando ele disse, quando vos disserem, eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está aqui, eis que ele está lá dentro daquela casa, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos. Próxima pergunta. Quando Satanás estiver andando personificando Cristo sobre a terra, a porta da graça ainda estará aberta? Não, queridos. Quando Satanás personificar Cristo andando na terra, será depois de acabarem os 42 meses da supremacia papal. Já não terá mais graça. Essa personificação que Satanás fará de Cristo é a mais enganosa, é a mais poderosa enganação de Satanás sobre o mundo. Ele personificando Cristo, andando na terra, pregando como Cristo, curando as pessoas como Cristo. É um grande e forte engano. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Por que não é possível? Porque a porta da graça já se fechou. E o povo de Deus está protegido, está vacinado contra esta serpente que é Satanás. Eles não serão enganados por Satanás. Neste maior engano que ele vai fazer, eles, o povo de Deus, não serão enganados por Satanás. Aleluia. Mais uma pergunta. Pastor Samuel, se são 7 reis literais no Apocalipse 17, verso 9, por que existe o 8º rei no verso 11 e o senhor disse que não é rei? Eu disse que não é rei porque a Bíblia não diz que é rei. A Bíblia diz que existem 7 cabeças, não 8. E quando fala do 8º, não fala 8º rei, não fala 8ª cabeça, fala 8º. 8º, queridos, se refere a um poder que reinou através dos 7. Esse 8º poder que reinou através dos 7 não é outro senão o próprio Satanás. Outra pergunta, sobre qual besta está falando o Apocalipse 17, 17? Não seria a besta que carrega a mulher, ou seja, Satanás? Vamos ler Apocalipse 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Deus colocou no coração dos 10 reis que cumpram o seu intento de dar à besta papal o poder de reinar. E tem uma mesma ideia, ou seja, todos os 10 reis que estarão dominando os 10 reinos na terra, todos eles vão pensar uma mesma coisa. E qual será o pensamento unânime? Vamos dar o poder e autoridade ao papado para que ele reine sobre os 10 reinos. Nós vamos nos submeter a ele para que ele reine sobre nós. E o verso continua, e que deem à besta o seu reino.
deem à besta papal o seu reino. Ou seja, os 10 reis vão dar o seu reino à besta papal, para que ele reine durante esta última supremacia papal, até que se cumpram as palavras de Deus. Quando é que vão se cumprir as palavras de Deus? Quando acabarem os 42 meses. Se cumpre a palavra de Deus e o papado será derrubado para nunca mais se levantar. Mais uma pergunta, queridos. Pastor, explique, por favor, se o tempo de 1260 dias, citado em Apocalipse 12, verso 6, é o mesmo tempo citado em Apocalipse 12, verso 14, um tempo profético, de um tempo, tempos, metade de um tempo. Sim, queridos, a profecia de Apocalipse 12, verso 6, o contexto dela é a Idade Média. Quando Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, a sua igreja ficou na terra, e ela foi perseguida pelo dragão por 1260 dias, dias proféticos. Por que dias proféticos? Está falando da primeira supremacia papal, que começou em 538 e terminou em 1798. São 1260 anos. E qual é a certeza que eu tenho de que são dias proféticos? Porque no capítulo 12, verso 14, ou seja, no mesmo capítulo, explica que são dias proféticos. Porque o capítulo 12, verso 14, usa a expressão como um tempo, tempos e metade de um tempo. No próprio capítulo 12, verso 14, mostra que esses 1260 dias, do verso 6, são dias proféticos. Isto quer dizer que o contexto histórico de Apocalipse 12, verso 6 e verso 14, o contexto histórico é o mesmo de Daniel capítulo 7, verso 25. É o mesmo contexto histórico. Mais uma pergunta. Pastor Samuel, se a profecia de Apocalipse 13, verso 5, de 42 meses literais, está falando que a besta do mar vai reinar sobre o mundo, com essa interpretação, não corremos o risco de marcar a data da volta de Jesus? Não, de forma alguma. Porque os 42 meses não terminam com a segunda vinda de Jesus. Não, queridos. Quando os 42 meses terminarem, não será a segunda vinda de Jesus. Será o momento em que Satanás vai personificar Cristo e andar na terra, e sendo adorado pelos habitantes da terra. A volta de Jesus Cristo será anunciada. Deus vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus no toque da 7ª trombeta. Na 7ª trombeta, sim, nós vamos ficar sabendo o dia e a hora da volta de Jesus, quando a lei de Deus será estampada no céu e a voz de Deus será ouvida, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Aleluia. Queridos, aqui terminaram as perguntas do capítulo 17. Em uma resposta que eu dou, eu posso estar respondendo 2, 3 perguntas. Por isso, quando eu percebo que existem perguntas repetidas, eu não vou responder uma a uma. Se você ficou ainda com alguma dúvida, você pode escrever lá no grupo do WhatsApp. E, queridos, vamos nos preparar para o grande e majestoso dia da segunda vinda de Jesus. Este é o meu sonho, este é o seu sonho. É para isso que vivemos na terra. Esperarmos a volta de Jesus Cristo em breve. Cedo virá o meu Senhor. Aleluia.